Fala Disnéfilos, eu sou o Rafael Nunes e hoje vamos dar continuidade na nossa maratona de críticas das produções de Star Wars aqui no canal. Já falei da primeira trilogia e agora estou falando da segunda trilogia, que na verdade é a primeira, do segundo filme da segunda trilogia, que na verdade é o quinto filme da primeira trilogia, que na verdade é a segunda. É uma bagunça Star Wars. Mas vamos lá, né? Vamos pro que interessa. Antes de mais nada, se você é novo por aqui, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e agora sim, vamos pro que interessa. Roda a vinheta. Star Wars Attack of the Clones, ou Star Wars Episódio 2, O Ataque dos Clones, filme de 2002, dirigido por George Lucas. Quando eu assisti o primeiro episódio dessa segunda trilogia, que na verdade é a primeira trilogia, trilogia prequel, Star Wars A Ameaça Fantasma, eu imaginava que não teria como eu ter uma experiência pior dentro do universo de Star Wars. Aí eu vou assistir o segundo filme, que eu ainda não tinha assistido na minha vida, e sim, ele consegue superar o primeiro filme nos níveis de ruindade, digamos assim, né? E é interessante comparar ambos os filmes, porque o primeiro filme ele gera algumas emoções na gente, né? Ele deixa a gente com bastante raiva por bastante tempo, com personagens entediantes ou chatos, tem personagens realmente chatos lá, mas ele tem momentos engraçados, tem momentos que atiçam a nossa adrenalina, momentos emocionantes, né? Em cenas de ação, aquelas cenas de corrida e etc. E ele tem momentos vislumbrantes visualmente, né? Tem aquelas ambientes novos que eles apresentam que são vislumbrantes, que a gente fica até maravilhado. Então o filme ele gera certas emoções. Agora, o Ataque dos Clones ele consegue a proeza de ser só chato, ele é só entediante, ele é um filme cinza, ele é um filme sem emoção nenhuma, sem vida, sem cor, sem nada, ele é um filme apenas entediante. Ele comete exatamente os mesmos erros do filme antecessor e ele não consegue ter algum acerto a ser mencionado, né? É interessante a história acompanhada aqui, nós temos um filme novamente extremamente alongado, extremamente lento pra caramba, com uma história que não necessitava de tanto tempo assim. Star Wars O Ataque dos Clones tem 2 horas e 20 de duração, para contar uma história que caberia facilmente em 100 minutos, 105 minutos de filme, um filme de 1 hora e 45 mais ou menos. Tava de bom tamanho. E eu garanto que se o filme tivesse essa pouca duração, com certeza ele faria mais sentido e seria até interessante, porque as historinhas contadas são interessantes. O filme, né, como eu tava falando, ele se divide em 2 núcleos principais, em determinado momento, né, e a gente acompanha o personagem Obi-Wan Kenobi, do Ewan McGregor, e a gente também acompanha o núcleo envolvendo a personagem da Natalie Portman e o Anakin Skywalker, né. Esse primeiro núcleo do personagem do Ewan McGregor, o Obi-Wan Kenobi, é um núcleo interessante, é um núcleo importante, porque é nele que a gente acompanha basicamente o que está acontecendo, né? Quais são as tensões em jogo e o que tem de novo sendo apresentado, né? Mas ele é muito curto, é muita pouca coisa, então demora muito para acontecerem as coisas, e isso é o que joga contra esse filme. E também a falta de carisma do personagem. O Obi-Wan nesse filme aqui não é um personagem carismático, assim como no outro filme, no anterior, né? Já o outro núcleo, que é o núcleo que acompanha o Anakin Skywalker, ele é um núcleo que poderia muito bem ser o coração do filme, né? Por 2 motivos. Primeiro, por carregar toda essa carga dramática que o personagem traz em si na sua história, né? Toda a relação dele com a mãe dele e outras questões, e também por ter um núcleo romântico ali. Porém, é muito interessante como esse filme não sabe aproveitar esse personagem e esse núcleo. O núcleo romântico é tão mal trabalhado, mal desenvolvido, que você não consegue torcer pelo casal e achar bonitinho os dois juntos, ou não gostar quando eles se separam ou não se entendem, esse tipo de coisa que é muito importante em momentos românticos de qualquer tipo de filme, né? Você precisa se importar com o casal, você precisa torcer para eles ficarem juntos. E os dois são tão ruins juntos, sabe? É um casal que não funciona, que você não consegue torcer em nenhum momento para eles ficarem juntos, muito pelo contrário, você quase que torce para eles se separarem, e isso com certeza não é bom para esse núcleo, né? E o núcleo mais relevante, na minha opinião, que é o núcleo envolvendo ele e a mãe dele, é um núcleo completamente desperdiçado pelo filme. E lembra que eu falei que esse filme é extremamente alongado, que as coisas demoram muito para acontecer? Justamente esse núcleo, que é importante, que poderia trazer o peso necessário e a carga dramática e emocional necessária para esse filme,
É o núcleo que tem menos tempo em tela, é o mais apressado, acontece uma coisa extremamente rápida, é resolvida, papum, e não muda nada, sabe? Obviamente muda, mas a gente não sente essa mudança, a gente não sente o peso que esse momento tem, não só para o filme, mas para toda a franquia. Então é uma coisa extremamente mal desenvolvida. Com certeza existe um péssimo aproveitamento do tempo aqui e uma péssima noção de ritmo nesse filme. Esse filme aqui não tem ritmo nenhum. Visualmente, esse filme aqui também é o mais genérico da franquia. Ele tem novos elementos sendo apresentados, mas tudo que o filme tem de, entre aspas, novo, ou já foi feito antes dentro da franquia, ou é extremamente genérico e parece com coisas já feitas em outros filmes de ficção científica. E com certeza isso é um tipo de coisa inaceitável visualmente para Star Wars, porque Star Wars é aquele tipo de filme que inventa, que viaja, sabe? A franquia toda tem diversos cenários completamente criativos e mirabolantes, criaturas extremamente diversificadas, digamos assim. Então a franquia é uma franquia muito original nesse sentido. E com certeza nesse sentido o Ataque dos Clones peca muito. Faltou originalidade, faltou criatividade, né? Sem contar que o filme é extremamente escuro. Ele é um filme escuro, você não consegue ver as coisas, ele é um filme meio sem vida, sem cor, sabe? É visualmente o filme mais feio da franquia. Além disso, não tem nenhum momento realmente impactante nesse filme. As lutas de sabre de luz, as batalhas de sabre de luz aqui são genéricas e com certeza são uma involução perto do que a gente tinha no primeiro filme dessa trilogia aqui, que eu cheguei até a elogiar nesse sentido. Esse aqui, com certeza, volta ao patamar mais baixo da franquia. Além disso, cenas de ação grandiosas com vários personagens, não tem nenhuma realmente visualmente bonita. São todas genéricas, pobres e chatas. Não tem nada que atice a nossa adrenalina e que deixe a gente animado ou entusiasmado com o filme. Então, até nesse sentido, esse filme peca. Não tem nada de legal para assistir nesse filme. E é isso que faz um filme de Star Wars bacana. O filme ele tem que ser legal. O filme de Star Wars não tem como ser chato, porque se o filme for chato, não vale a pena assistir, entendeu? Quando você vai assistir um filme de Star Wars, você não tá procurando um filme reflexivo, com diversos debates profundos e etc. Não, você tá procurando diversão por 2 horas, você quer ver diversão, você quer ver cenas de ação, você quer ver sabre de luz, você quer se divertir, você quer dar risada, você quer ver um romance fofo, e isso tudo não tem aqui. É uma experiência sem vida e entediante pra caramba. Tudo isso junto, o conjunto da obra de O Ataque dos Clones, no final passa uma sensação de filme não só episódico, mas filme dispensável, filme inútil, filme que não precisava existir. Porque quando você compara ele com o primeiro filme da franquia, dessa trilogia aqui, o primeiro Ameaça Fantasma, você percebe que os dois têm mais ou menos o mesmo tanto de história, pois são 2 filmes longos demais que poderiam ser encurtados. Mas quando o filme se encerra e você percebe o gancho deixado para o próximo filme, a conclusão da trilogia, fica nítido que essa história aqui não passa de um prólogo daquele filme. Tudo que eu falei que poderia ser aprofundado e render uma boa trama, era uma trama que poderia com certeza preencher o primeiro filme, né? Essa relação do Anakin Skywalker com a mãe dele, a relação romântica e todas essas outras questões. O outro filme poderia ter mais história, poderia abordar o personagem adulto, coisa que ele não aborda só aqui, e desenvolver tudo isso lá e ser um filme mais grandioso, um filme mais profundo e mais complexo. Faria bem ao primeiro filme. E toda a questão que é o prólogo do terceiro filme, que é a questão que envolve os clones, né, a guerra dos clones que nunca acontece, né, o ataque dos clones que não tem ataque dos clones nesse filme aqui, toda essa questão poderia ser aproveitada no terceiro filme, e esse filme aqui poderia ser completamente descartável. A história da trilogia, obviamente eu estou falando como uma pessoa que não viu o terceiro filme ainda, mas me parece, esse filme aqui transmite a sensação de que a história dessa trilogia poderia ser condensada em 2 filmes. Esses 2 primeiros aqui, com certeza não se justifica ter 2 filmes de 2 horas e 20 minutos. Com certeza a história toda que é contada daria um filme de 1 hora e 50, 2 horas e tava de ótimo tamanho. Com certeza é a pior coisa desses 2 primeiros filmes. É muito tempo gasto em pouca história, em história mal contada, né? Ainda se a história fosse bem contada, a lentidão não é o maior dos problemas. A lentidão ela pode servir a favor do filme. Acabei de assistir Duna no cinema e Duna é um filmaço. Extremamente lento, tem 2 horas e meia ao filme, então assim, dá pra perceber que existem contradições, mas Duna usa essa lentidão ao seu favor. Tudo que você vê em Duna, todo o visual de Duna é utilizado pra contar a história, pra contribuir com a história. Esse filme aqui, tudo que você tá vendo não serve pra nada, é só lentidão, entendeu? É só canseira, é só barriga, é só coisa que poderia ser cortada. Então, faltou um pouco mais de tato, faltou um diretor com um pouco mais de
de talento para contar a história, né? Você ter talento, criatividade para criar um universo é uma coisa que poucos têm, e o George Lucas com certeza tem. Não estou menosprezando ele, porque criativo ele é. Ele criou o universo de Star Wars e tem méritos por isso. Mas ele não é um bom contador de histórias. Até porque, da primeira trilogia, os filmes que têm as histórias mais bem contadas são o segundo e o terceiro, que não foram dirigidos por ele. E essa trilogia aqui, que é dirigida por ele, a julgar pelos 2 primeiros filmes, também ele não sabe contar uma boa história. Precisava de um melhor diretor para contar melhor essa história. Mas de maneira geral já deu para perceber que a minha experiência com o Ataque dos Clones foi uma experiência cansativa, foi uma experiência entediante e com certeza dispensável. Eu gosto muito do universo de Star Wars, estou me aprofundando, estou gostando cada vez mais, mas definitivamente eu não gosto dessa primeira trilogia por causa desses 2 filmes. Eu posso até gostar do terceiro filme quando for assisti-lo, mas com certeza ele não vai conseguir salvar o tanto que foi chato e cansativo assistir esses 2 primeiros filmes aqui. De maneira geral, por tudo isso que eu falei, para Star Wars, O Ataque dos Clones, uma indiferente nota 4. E agora eu quero saber a sua opinião. Você concorda comigo? Você discorda? O que você achou de O Ataque dos Clones? Comente suas opiniões aqui embaixo. Eu gosto muito de ler os comentários de vocês e prometo responder os mais relevantes. Se você gostou desse vídeo, gosta do conteúdo do canal de Cinéfilo, se inscreve e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Também não se esquece de deixar o like, que me ajuda pra caramba. Se não gostou, só deixar o dislike, mas não sai daqui sem marcar uma dessas 2 opções. Te convido a me seguir nas minhas outras redes sociais, por lá tem mais conteúdo e conteúdo diferenciado desse que eu faço por aqui. E é isso, muito obrigado a você que assistiu mais esse vídeo até o final. Até a próxima e falou!